Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Bom, iniciamos aqui a gravação desse dia de hoje, 5 de maio de 2021. E nós temos como tema para tratar hoje, dentro da nossa proposta de estudo dirigido da Lei das Águas, o capítulo 4 dos instrumentos, e desses instrumentos do Estado, e a gente conversou sobre isso no último encontro aqui, e a gente agora vai detalhar a seção 1, né, que fala dos planos de recursos hídricos. Bom dia, Rafaela. Permite fala. Bom dia, Nelson. Tudo Tudo bem? Sabe o que eu estava pensando? Falei, vou fazer isso hoje sozinho. Não. Pô, trazer 1 minuto. Ai, a vida em casa é complicada, porque tem a profissional e tem a dona de casa. Não, mas eu sou dono de casa também. Aham. Mas somos todos. Uhum. Já acordei cedo, já botei mesa para o café da manhã, já fiz os preparativos para o café. Geralmente quem faz o café sou eu, né? Mas hoje não fui eu que fiz, não. E aí estou aqui nessa expectativa aqui de falar desse assunto interessante, né? Que está hoje em dia num movimento grande nacional, né? Mas vamos lá. Seção 1 dos planos de recursos hídricos. Bora! Ora. Vou chegar perto do livro. Aí, na realidade, eu estou usando... vou ler. Na realidade, como eu tenho aqui eles publicado de diversas formas, e aí tem atualizações, né? Então eu já estou lendo direto no site do governo federal, do planalto.gov.br. E é fácil de achar, é só buscar aí Lei 9433/97 e vem uma porção. Mas vamos lá. Aí o artigo 6º diz assim: os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos, né? Então, de uma certa forma, a gente já falamos sobre isso. Falamos sobre isso na última gravação aqui nossa. Uhum. Aí, o artigo 7º diz o seguinte: os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o primeiro período de implementação de seus programas e projetos, e terão o seguinte conteúdo mínimo: 1. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. O 2 é análise de alternativas. Vamos de um em um. Uhum. Primeiro, falando que são planos de longo prazo. Sim. Né? No caso do Plano Nacional de 2022 até 2044? 40. 2040. Então, são 18 anos, né? Uhum. Acredito que, por causa da pandemia, ele não tenha 20, né? Uhum. Porque ele era para ter sido feito... Em 2019, início de 2020. Isso. Né? Foi atrasado, vai sair agora
de 2022 a 2040. Uhum. Comparando com o do Paraíba do Sul, que esse longo prazo é de 15 anos. Uhum. Certo? Uhum. Na realidade, isso é uma coisa interessante. Eu trabalhei lá atrás com planejamento de aeroportos, né? E para planejamento de aeroportos, a gente usava horizonte de 20 anos também, mas aí eu tinha estudo mais detalhado para 5, 10 e 20 anos. Então, era assim dividido, né, para o planejamento de aeroportos. E aí, para cada região hidrográfica, é adotado uma caracterização. Né? Esse do Guandu, eu tenho até que ver qual é o horizonte dele. Eu não... O do Paraíba do Sul, o tempo de execução são 15 anos e tem detalhamento ano a ano. Tem os 5 primeiros anos, ano a ano, e depois os outros 5 e os outros 5. Mas está tudo detalhado por ano. As metas. Mas, enfim, vamos lá falar do diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, que eu acho que na realidade, é um dos pontos cruciais do plano, né? Que precisa ser muito bem feito, esse diagnóstico. Talvez seja o item mais complexo do plano, porque num país continental como o Brasil, ter um diagnóstico de todas as bacias federais é complicado e, na realidade, os planos, se a gente pular um pouquinho todos esses itens e chegar no artigo 8º, diz que os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país, o que não vem sendo feito, né? Porque, na realidade, se cada bacia hidrográfica tivesse o seu plano de bacia, cada estado tivesse o seu plano estadual, facilitaria muito para fazer o plano nacional, porque seria o somatório de todos os planos. Você teria os planos de bacia por bacia, que comporiam o plano estadual, aí você pegaria os diagnósticos dos 27 estados para compor o nacional, o que efetivamente nunca aconteceu, por um motivo muito simples. Né? Nem todas as bacias brasileiras já têm plano de bacia, já tem comitê instalado, já se instrumentalizou a bacia com todos os pontos necessários para fazer um plano de recursos hídricos. Então, o grande problema que a gente tem tido em relação à nossa 9433 é que ela, por definição, é uma lei que investiu muito na participação e na descentralização. E o que acabou acontecendo ao longo dos anos é que não houve um andar da sociedade, e isso que nós estamos fazendo aqui, falando a respeito, é fundamental, só que nós estamos falando da legislação 24 anos depois. Não tinha essa tecnologia 24 anos atrás, também tem isso.
Mas isso que Então, nós estamos fazendo aqui, discutindo a lei hoje, uhum, nós precisávamos que o país tivesse discutido a lei há pelo menos 20 anos atrás, sim, sim. para que pudesse se ter, pelo menos há uns, sei lá, pelo menos há uns 10 anos atrás, já era para ter os planos por bacia construídos. E não é a realidade. Uhum, A realidade é que, embora houvessem planos estaduais e alguns planos de bacia federais, não havia a participação que se tem hoje. Então, eu acredito que na revisão do Plano Nacional, desse que vai agora de 2022 a 2040, digamos que num horizonte de 10 anos, nós estaremos muito mais participativos do que hoje. Já vai uhum. ser possível, numa revisão, pegar os planos estaduais e compor esse federal? Talvez. Mas vamos lá, porque esse diagnóstico situacional é fundamental e vai ser muito difícil o plano ter um diagnóstico pormenorizado. Vai ser uma coisa uma visão geral, não vai ser uma coisa toda pontuada, né? Vamos ver, vamos aguardar sair o plano para a gente fazer uma análise dele depois. Na realidade, uma coisa interessante que a gente precisa dar uma atenção especial, né? Que para fazer esse diagnóstico, eles usam dados secundários, né? Ou seja, são dados, eles não vão a campo, né? Eles usam uma base de informações para ir fazendo essa composição de diagnóstico, né? E nós temos uma dificuldade muito grande ainda no Brasil de geração de dados de qualidade, né? Então, como você vê isso? Eu acho que enquanto não houver um sistema de monitoramento nacional, né? O nacional, na realidade, ele sempre será composto por dados secundários, Uhum, uhum, porque, na realidade, você tem o sistema de informações sobre recursos hídricos que precisa ser alimentado com os dados locais. Então, uhum, cada comitê de bacia deverá ter um sistema de monitoramento que informa o sistema estadual e cada bacia federal vai informar os seus dados de monitoramento também, né? Tanto para o Estado quanto para o nacional, e esses dados somados vão compor o Sistema Nacional de Informações de uhum, Recursos Hídricos. Aí sim, se todas as bacias e microbacias estiverem monitoradas, nós vamos ter realmente um diagnóstico feito em cima de uma situação real. uhum. Mas você tem É, muito poucos sistemas de monitoramento ainda, muito poucos pontos de monitoramento que sejam uhum, de órgão estadual, né? uhum, Os comitês, poucos são os que têm sistema de monitoramento uhum, instalados, até uhum, porque há uma dificuldade em se implantar o sistema de monitoramento
Por exemplo, se eu colocar uma estação remota, quais são as chances dela ser roubada? Mesmo São que não enormes. sirva para nada, para ninguém, Aham. né? Você tem que ter uma pessoa no local que tome conta daquilo ali diariamente. Uhum. Então, demanda que o Estado, se roubar uma estação do INEA, do IGAN, ok, eles vão lá e colocam outra. Não é fácil, vai demorar um tempo e tal, mas é difícil. Para os comitês que têm pouco recurso, eu considero mais barato contratar o monitoramento, contratar uma empresa que vá lá ponto a ponto e faça a medição mês a mês. Então, eu fico pensando o seguinte, né? A gente hoje tem um ferramental incrível para muitas dessas dificuldades que a gente enfrenta. Mas eu aponto a Agenda 2030 e eu toda hora falo disso, né? Que a gente precisa muito se valer do ODS 17, né? Que preconiza parcerias e meios de implementação. Eu acho que se a gente precisa avançar nessa lógica, porque não dá para fazer tudo sozinho. Né? Então, por exemplo, você falou de uma coisa de roubo. Roubo envolve segurança pública. Né? Então, a segurança pública tem que estar envolvida. A gente tem uma série de outras situações que, por exemplo, tem empresas que já fazem algum monitoramento, né? E esse monitoramento precisa ser compartilhado com o comitê. Então, são elementos, né, que a gente vai trabalhando, que a gente precisa trabalhar para que aconteça, né? E dentro da bacia, né? Então, a gente vai falar isso mais à frente, mas o comitê tem uma prerrogativa, inclusive, de fazer resoluções de que para receber essas informações, né? Então, são coisas que a gente precisa ter como base, né, para que os nossos diagnósticos, e não só o diagnóstico, mas como também o monitoramento ou melhor, o acompanhamento daquilo que está sendo realizado e os respectivos impactos, para ir redirecionando também as aplicações dos recursos, né? Eu acho que a gente precisa, na realidade, o comitê fazer uma resolução tem uma certa força, mas não sei se é o caminho e como fazer cumprir essa resolução do comitê. Eu acho que a gente precisa, no fórum estadual, tentar ver se a gente consegue articular os 9 comitês do Estado do Rio para conseguir que o próprio órgão ambiental imponha condição no licenciamento e nos já licenciados também, nas renovações de outorga, para que esses dados sejam passados periodicamente para os comitês. Oba, Rosa, bem-vinda, querida! Caramba! Olha que chique! Rosa Formiga com a gente. É especial o dia, eu estou até arrepiada. Eu abri seu áudio, Rosa. Bom dia. É só dar um clique aí no botãozinho e ele abre. Para você dia, falar. Pessoal. Bom dia. Oh, maravilha. O Nelson aí é altamente tecnológico, né? Bom dia, Vou Rosa, ficar querida. pouco aqui com vocês. Que Antes bom, que bom. próxima Me reunião. ajuda. Vê se eu não estou falando besteira, Rosa. Imagina. Eu estou falando da dificuldade que os comitês têm
em fazer um monitoramento que atualize o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. Porque o plano, nós hoje estamos falando da seção 1 da 9433, do artigo 7º dos planos de recursos hídricos e do item 1, que é diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. E nós estamos falando do quanto seria importante que todas as bacias e microbacias tivessem um monitoramento detalhado para realmente se ter um diagnóstico amplo, né? Sistematizado de todas as bacias. E a gente está aqui comentando o seguinte, que facilitaria muito a vida dos comitês se as empresas que têm, por exemplo, uma PCH, ela faz monitoramento contínuo do rio, das suas vazões, de alguns parâmetros. Se isso fosse fornecido periodicamente a cada comitê daquela área, daquela região hidrográfica. Mas acho que, pela minha experiência, é o seguinte: a gente fala com a manda ofício para, mas a gente não pode ficar mandando ofício toda semana para essas empresas de PCH pedindo o monitoramento deles. Isso já tinha que ser uma regra do licenciamento, para que tivesse um retorno automático. Porque a gente está analisando o custo de se ter estações de monitoramento com sensoriamento remoto. Os pequenos comitês não têm condições de manter isso, e ainda ficam com medo de implantar uma estação dessa caríssima e ela ser roubada, ela ser depredada, enfim. Nós temos que criar uma rede de monitoramento com as próprias empresas que estão na bacia e complementar esse monitoramento em pontos específicos, para que no futuro a gente realmente tenha planos nacionais compostos pelos planos estaduais, que serão compostos pelos planos de bacia. Porque nós estamos fazendo trabalho inverso, nós estamos fazendo o que a legislação não nos pede, porque no artigo 8º fala que os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e por país. Ou seja, eles seriam, o plano nacional seria uma colcha de retalho muito bem alinhavada, se ele fosse composto pelos planos de todos os estados, que, por sua vez, seriam compostos por todos os planos de bacia. Deixa você falar, já falei muito. Você falando eu? Claro! Bom dia. Eu vou ficar muito pouco tempo com vocês, mas eu quis passar para dizer um bom dia, para dizer que eu achei super interessante essa iniciativa, né? Porque a gente parte do princípio de que todo mundo conhece a lei, todo mundo, né, conhece, entende todas as nuances da lei, então é bem legal fazer essa leitura comentada, né, no coletivo. Não, Rafaela, você levantou 2 pontos aí realmente importantes, a questão do monitoramento, a questão dos dados, né, dados para que a gente transforme informação para produzir conhecimento a serviço do processo decisório. Esse é uma lacuna muito grande nossa, assim, veja o Rio de Janeiro, né, que é o segundo estado mais rico do Brasil, né, tem um monitoramento muito limitado, né, de tudo. E no Brasil a gente tem uma crença que o monitoramento para a gestão de recursos hídricos deve ser principalmente o monitoramento das agências públicas, né, e tem muita dificuldade de pensar uma rede integrada de monitoramento, utilizando também essas informações super importantes que os usuários têm, né? Um sistema integrado de abastecimento
também, por exemplo, a Itaguandu, ela tem um monitoramento da água bruta no seu ponto de captação, até mesmo para poder modular os produtos químicos. Então, aquela ali é uma fonte de informação muito importante. Você mencionou o PCH. Nós temos uma dificuldade enorme. Eu me lembro quando eu estava no INEA, nós chegamos a fazer um esforço tremendo para fazer um piloto de efeito demonstrativo na Baía de Ilha Grande, onde foram identificadas todas as fontes de dados, né, de monitoramento da região, e a gente tentou criar uma lógica integrada, né, desse monitoramento, para ele se complementar, ou até mesmo com superposições, mas, enfim, para a gente enxergar para além do monitoramento feito por agências públicas. Ficou até quando eu saí, realmente a gente não conseguiu avançar muito. Nós temos essa dificuldade no Brasil, né? Ô, Rosa, Vários países. Oi? é interessante o seguinte, que esse assunto veio recentemente no Comitê Piabanha e eu dei como uma das possibilidades é do comitê fazer uma resolução, né? Porque como ele é responsável pela região hidrográfica, né? Ele fazer uma resolução sendo um receptor, né, para que ele seja um receptor dessas informações que são obrigadas por outros entes, quais sejam os entes ambientais, os entes de saúde. Então, tem legislações específicas que determinam esse fornecimento de informações. Mas essas informações vai para esses órgãos específicos e a gente fica meio que assim com um chapéu na mão buscando os dados nesses órgãos. E eu me lembro de um fato, que eu não vou citar muito aqui, que a gente ia para o empreendedor não, é com o órgão licenciador. Aí o órgão licenciador jogava para o empreendedor, e ele ficava igual, né? Então, se o comitê fizer uma resolução orientativa, no sentido de que todos aqueles dados que são requeridos por outros entes serem também, nos mesmos períodos, informado o comitê, a gente tem um banco de dados interessante. É isso mesmo, você lembrou bem, antes de até mesmo dos agentes privados, tem vários agentes públicos, né, que a gente não consegue integrar. A área de saúde é extremamente importante e ela tem muitos dados, né? E assim por diante. Então, eu também vejo assim, o Comitê de Bacia, a Agência de Bacia, como um agente privilegiado do ponto de vista territorial para conseguir enxergar isso tudo e para conseguir criar essa lógica integrada, né, nessa esfera de atuação. A gente precisa fazer muito esforço nesse sentido, tem um longo caminho a ser percorrido. Agora, isso necessita estrutura, necessita um sistema de informação, que é algo difícil de construir, né? Eu me lembro quando eu estava no INEA, a gente tentou construir, nós fizemos tantos esforços e não conseguimos deixar uma coisa sólida até a minha saída. Mas não tem outro jeito, porque não dá para fazer gestão sem informação, né? E para ter informação precisa dos dados, então a gente precisa produzir esses dados, precisa combinar esses dados com outras fontes, tratá-los, né, devidamente, transformar em informação. Quem fez isso muito bem foi a Agência Nacional de Águas. Assim, nós deveríamos fazer em nível de estado, em nível de bacia hidrográfica, o que a Agência Nacional de Águas conseguiu fazer em nível nacional. Ela realmente deu um salto quântico em relação à questão de dados, de informação e da produção do conhecimento, né, com vários relatórios, como da conjuntura, que consegue pegar essa maçaroca de informação e, e atualizar, né, o conhecimento que a gente tem em relação aos recursos hídricos no Brasil e a sua gestão. Então, a gente deveria fazer isso também em nível de bacia. Agora, a gente precisa de capacidade técnica, precisa de recursos humanos, precisa de tecnologia da informação, precisa muito de gente que saiba fazer comunicação,
né? Porque eu sempre cito o exemplo do relatório de conjuntura da ANA. Olha o relatório de conjuntura da ANA até 2017, a partir de 2018. Impressionante como eles mudaram, né, a forma de apresentar, com infográficos, com fotos, com gráficos, de uma forma muito mais amigável, né, para as pessoas entenderem o que eles estão falando. Antes era um relatório no formato mais tradicional, né, que eu entendo não é o mais adequado para a gente se comunicar, né, com a população. A comunicação tem essa característica, né? A comunicação interna e a comunicação externa, né? Então, a gente literalmente precisa olhar mais, né, para essa comunicação externa, né? Então, esse relatório de conjuntura está muito interessante. Teve uma apresentação, aliás, tem havido, né, as oficinas de discussões regionais, né, por regiões políticas. Então, teve a primeira do Rio Grande do Sul, aí depois veio para a região Sudeste, depois para a região Norte e Centro-Oeste, e agora, essa semana, acho que está na região Norte, Centro-Oeste e Norte. Então, essa apresentação da análise de conjuntura de recursos hídricos foi muito interessante, está muito, muito, assim, com muita consistência, né? Você participou de alguma das oficinas, não, né? Eu não, eu participei só de uma reunião do pessoal com o OGA, Observatório de Governança das Águas. Não cheguei a participar de nenhuma oficina, não, mas gostaria muito. Eu tenho acompanhado o processo, mas não participando diretamente. Então, eu queria muito fazer até uma transmissão ao vivo de uma delas, mas tem tanta coisa que a gente está fazendo que não consegui fazer. Mas uma coisa interessante que ontem nós deliberamos no Fórum Fluminense que a gente vai propor aqui uma rodada de discussões puxadas pelo Fórum Fluminense, atraindo o Fórum Paulista, o Fórum Capixaba e o Fórum Mineiro, para a gente fazer uma rodada usando de algum do ferramental utilizado para essas oficinas, né? Puxada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e a gente vai fazer uma nossa. Então, vai ser uma coisa interessante também, e com vários módulos, então, e com uma proposta de fazer isso durante 3 dias. Então, vai ser muito interessante. Eu queria só acrescentar uma questão em relação ao plano, que a Rafaela mencionou. Eu vejo assim, eu vejo que, Rafaela, esse movimento ele precisa vir, é uma via de mão dupla, sabe? Eu acho que a gente precisa construir de baixo para cima, mas tem algumas diretrizes que são importantes que elas sejam definidas, nem todas, né? Em uma esfera mais centralizada. Vou dar aqui um exemplo da eterna discussão sobre hidroenergia na Amazônia. Uma decisão sobre hidroenergia na Amazônia, ela dificilmente poderá ser tomada no âmbito local. Vamos supor que tenha, né, uma instituição colegiada lá na região amazônica que decida: olha, não queremos mais hidroenergia aqui. É uma decisão que eu vejo que não tem como não ser tomada no nível nacional, porque essa opção ela precisa se desdobrar em outras opções de produção de energia elétrica que compensem essa escolha, né? Aliás, esse é um ponto que eu martelo muito. Eu sou radicalmente contra a hidroenergia na Amazônia, e acho que a gente precisa encontrar outras formas de compensar essa geração de energia e deixar a Amazônia em paz.
Eu não sei se você Então, viu, oi? Rosa. Você viu um documentário da CNN que está passando sobre a Amazônia e que mostraram a população lá no Xingu, depois da usina de Belo Monte ter sido instalada? É uma Uma tristeza, né? desgraça. É. Pois é, então assim, eu vejo que algumas questões elas têm que ser tratadas no nível mais estratégico, mais centralizado. A mesma coisa de PCHs aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem que ser tratado no nível estadual, tem que ter uma estratégia estadual. Eu acho terrível essa proliferação de PCHs sem critérios predefinidos, sabe? Sem uma avaliação ambiental integrada e outras questões. Então, eu vejo esse processo de planejamento como um processo que se faz de baixo para cima, mas também de cima para baixo, dependendo do assunto. O importante é haver integração e a gente ter uma visão sistêmica, né? Porque se a gente está lidando com um setor que ele é organizado de forma centralizada, fica muito difícil lidar com ele somente do nível local. Tem que ter um olhar estratégico e uma visão estratégica, né, também centralizada. Então, a gente tem esse desafio de identificar quais são os temas e as ações que a gente pode enfrentar, né, no nível da bacia, no nível mais local, de bacia, estadual e nacional. E para encerrar a minha participação, aqui estou falando demais, eu recomendo fortemente a leitura do trabalho do Diálogos, que foi feito pelo Banco Mundial a pedido da ANA e do Ministério de Recursos, da Secretaria de Recursos Hídricos, do então Ministério do Meio Ambiente, onde ele tem um relatório inteiro dedicado ao tema plano. E, para mim, é o melhor diagnóstico do planejamento de recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica no Brasil, com um olhar desde os problemas de origem, de concepção, de construção, até as questões de implementação. Eu acho um relatório muito interessante, muito denso e traz questões muito atuais que a gente tem que enfrentar no nosso processo de planejamento. Ele não trata de plano nacional, nem de plano estadual. O foco é essencialmente o plano de bacia hidrográfica, mas traz reflexões extremamente pertinentes, né, da nossa experiência acumulada aí, que é importante já, né, de planos de bacia hidrográfica no Brasil. Rosa, o nome desse relatório é Diálogos. Diálogos para o aperfeiçoamento dos recursos hídricos no Brasil. Diálogos para o aperfeiçoamento da política e do sistema de recursos hídricos no Brasil. Se você colocar Diálogos, Banco Mundial, eu posso até mandar o link depois agradeço. Para vocês. Vou ler. Hein, Rosa? Leremos. Acho que é uma leitura obrigatória. Muito bom. Hein, Rosa? Oi. As experiências precisam, a gente precisa falar das experiências, né, para mostrar como a gente pode seguir, né, adiante e com uma base sólida. O Ministério Público do Rio de Janeiro criou uma plataforma chamada MP em Mapas. Não sei se vocês conhecem. Essa plataforma MP em Mapas coloca em mapas uma quantidade enorme de informações, e essas informações elas entram nesses mapas de forma sistematizada, né? Então, isso é muito interessante, e para o MP, ela vale para todas as situações que envolvem o Ministério Público. Então, questões de criminais, questões econômicas, questões de tudo quanto é. E o Comitê da Baía de Guanabara foi o primeiro, né, a assinar esse termo o termo de cooperação técnico-científica
né, que o Comitê da Baía de Guanabara é um alimentador desse MP em mapas. Né? Então, é importante a gente falar desse. A gente está falando aqui de dados, né, da importância dos dados para o diagnóstico, e aí é uma oportunidade aqui de falar desse caso muito interessante do Comitê da Baía de Guanabara, que possibilita isso. Né? Então, dentro desse MP em mapas, então, existem várias instituições que assinam esse termo e alimentam esse banco de dados dessa forma. E aí, eu estou trazendo isso porque na hora que a gente está falando aqui de dados confiáveis, e a Ana deve ter feito isso, e dá um trabalho enorme, né, também, se você receber, tabular isso. Então se o gerador do dado já gerar esses dados dentro daquela forma pré-estabelecida, é um trabalho conjunto de grande força. Né? Então, tem o MP para o Rio de Janeiro, nós somos privilegiados que o MPRJ já saiu na frente, os comitês de bacia hidrográfica podem se valer desse ferramental. Né? Mas eu também quero dizer que o SIGA Ceivap, o SIGA Guandu estão também assim, muito rico. Né? Eu acho que o Guandu agora, eu vou trabalhar muito, vou falar muito sobre isso, para o Guandu também seguir esse mesmo caminho que o Comitê da Baía de Guanabara seguiu, porque tem muita informação interessante. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de acompanhamento de contrato de gestão, e a gente tem lá dentro, só para dar um exemplo, né? A gente tem lá todos os investimentos que o comitê fez, quem foi o responsável dentro da GEVAP, que produtos geraram, uma coisa assim incrível. Você entra lá, quanto custou, como foi o desembolso, tem tudo. Então, a gente precisa começar a trabalhar nessa linha de comunicação e de informação, né? E também, a gente não pode deixar de lado a qualificação ou treinamento para todos os usuários nesse sentido. E esse treinamento hoje fica muito fácil se você faz ele através de vídeo, coisa parecida. Como você tem uma participação curta aqui, eu estou me sentindo lisonjeado por ter tido você aqui hoje. Publicamente convido você para uma live, porque você precisa também me dar esse enorme prazer no Eu Cuido de Rios. Então fica aqui uma cobrança pública e um beijo cor-de-rosa no coração. Vamos combinar. Não, pois é, não, foi um prazer estar com você e a Rafaela aqui. Eu iria justamente mencionar o SIGA Ceivap e o SIGA Guandu, que eu uso muito. Eu uso muito o SIGA Ceivap e o SIGA Guandu, inclusive nas minhas aulas com os meus alunos. Mas, olha, foi um prazer estar aqui. Eu vou, sim, atender ao seu convite. Na hora certa, vamos pensar em um tema bem instigante aí, né? Para a gente conversar. Eu não sei, porque assisti alguns Eu Cuido dos Rios, é um formato bem interessante, mas é um formato onde você apresenta a pessoa e depois vai discutindo sobre alguns assuntos, né? Continua nesse formato ou você tem... Não, na realidade, como a proposta lá dar uma liberdade para que as pessoas falem aquilo que ela quer falar, então eu não sou eu que estabeleço o tema, eu peço o tema daquele que vai ser entrevistado. Então, ele que me traz o tema, e a gente discute o tema que ele trouxe. Né? E como é uma visão, como a ideia é uma visão nacional, né? Então, essa apresentação inicial é importante, né? Então, para que até as pessoas se descontraiam e tal, e falando de si, todo mundo tem a liberdade de se descontrair, né? Porque é um ambiente também novo para muita gente, né? Então, com certeza. Muito embora o empurrão do isolamento social foi muito grande, né? Então muita gente entrou nisso de uma forma ou de outra, né? Então a gente está vendo um resultado muito interessante nesse sentido. Nelson, depois você vai ter que dar uma aula para a gente, como é que a gente faz isso tudo, viu? Você vai Sem fazer problema. o Cuido do Rios, behind the scenes.
sabe? Você vai ter que O realmente Nelson mostrar. virou o nosso expert em comunicação. Pois é, realmente é muito importante. Comunicação é tudo, né? Se a gente não consegue chegar a mensagem do outro lado, não adianta nada. Gente, olha, muito bom dia para vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês, Nelson e Rafaela. Prazer foi tudo meu. Na minha fugida do recreio entre uma aula e uma reunião, eu falei, vou dar uma chegadinha lá. Ó, a gente tá aqui com 42 seguidores, mas a sua entrada aqui pode ser que alavanque. Com certeza, foi um prazer enorme tê-la com a gente hoje. Espero você outros dias. Tá bom, gente. Grande Tudo beijo, de bom. Rosa. Um abraço. A questão toda é essa. Se todo mundo entrar aqui, ficar 2 minutinhos e sair, não tem problema nenhum. Mas ela deixou a contribuição. Então é isso que a gente precisa, esse dinamismo que a gente quer dar nessa ideia aqui. Né? Muito interessante. Aproveito para falar sobre isso. Tá bom, gente. Tudo bom, viu? Bom dia. Cuidem-se. Você também, Rosa. Um beijão. Muito bem. Nelson, olha, a contribuição de Rosa foi fantástica. Eu já anotei tanta coisa aqui, esses minutinhos. É uma aula falar com a Rosa, sempre. Olha, eu acho que por hoje nós já estouramos nosso horário. Eu tenho uma admiração muito grande por ela e ela, inclusive, fez parte da minha banca de qualificação, então, do doutorado. Então, tenho uma admiração muito grande desde que a gente atuou junto lá no Comitê Guandu. Mas nós ainda temos, não sei se você já estourou o seu, mas eu tenho aqui mais 12 minutos aqui para passar isso tudo. Tá bom. Mas vamos voltar a discutir essa resolução que os comitês poderão fazer solicitando os dados. Achei interessante, mas não sei se isso teria que ter algum tipo de suporte. Talvez se juntar essa resolução com o termo de cooperação com o MP possa dar resultado. Então, eu estou aqui maquinando como dar força de lei para a resolução do comitê, entendeu? Então, vale a pena... Força de lei no sentido de obrigatoriedade de cumprimento. Então, não dar status de lei. Então, vale a pena vocês... Quer dizer, eu estou falando isso aqui, né, para quem quiser entrar no site do Comitê da Baía de Guanabara, tem um buscador lá, escrito MP em Mapas. E aí o MP em Mapas vai trazer a resolução que o Comitê da Baía de Guanabara fez. O comitê fez uma resolução, tem a íntegra do termo, o termo assinado com o MP. Então, é só seguir aquilo ali, a gente consegue fazer com que a gente tenha aí um alinhamento com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Estou falando aqui no tocante aqui ao nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Então, outros estados podem ter até situação semelhante, né, mas eu não conheço. Mas, para quem não conhece, para quem é de comitê e quer ter uma referência, fica aqui a dica do MP em Mapas. Excelente dica. Mas, enfim, com isso a gente encerra o item 1 do artigo 7º, diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Ou seja, temos muito o que construir nesse aspecto. Com certeza. Né? O item 2 é um item bastante instigante. Uhum. Vamos começar a discuti-lo hoje? Eu acho que... Porque, na realidade, a ideia era a gente fazer um breve comentário assim, simplesmente para
atrair as pessoas para isso, né, para conhecer, né, a lei, e a gente avançar para a sessão 2, porque senão a gente só plano. A gente vai seguir aqui, lá na frente a gente vai falar de plano de novo, vai falar de plano de novo, porque plano está sempre vai estar em evidência, né? O item Mas 2 fala da análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo. Nossa, sim. isso demanda uma negociação absurda com a sociedade. Então, e é por isso, né? Esse aqui é um elemento importante, inclusive, para aquela bandeira que a gente tem de tornar os municípios signatários dos planos de bacia, né? Porque Exato. aí essa coisa aqui começa a ganhar uma dimensão diferente. Mas e pensar em crescimento demográfico é um vespeiro. Sim. Na sociedade é um vespeiro. Envolve os interesses imobiliários, que tem aí forte pressão política, então tem uma série de fatores, mas que... inclusive uma forte corrente ideológica e religiosa que é bem complicada de lidar. Tem uma complexidade nesse assunto bastante grande, e acho que esse item 2 ele está intimamente ligado com o enquadramento. Sim, a gente vai chegar nele lá. Pois que a gente não chegou ainda. Mas eu diria que a gente pode deixar esse item 2 para voltar a ele quando a gente falar de enquadramento, porque ele vai depender de uma negociação com os planos diretores municipais, né? Com os planos de uso, parcelamento e ocupação de solo. Sim. Aí no 3, para a gente passar aqui no 3, é balanço entre disponibilidade e demandas futuras de recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais, né? Então, isso é outra coisa que está envolvido com o enquadramento, o encargo. O 4 também, metas de racionalização de uso e aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos, dependem do enquadramento também, né? E dependem também de educação ambiental. Sim. O 5, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Sim. Idem. O 6º e o 7º artigos foram, ou melhor, parágrafos, foram vetados. O 8º, prioridades para a outorga de direito de uso de recursos hídricos, só que a gente ainda não falou de outorga. 9º, diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos hídricos, outro item a ser extremamente negociado. 10º, espinhoso. 10º, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição com vista à proteção dos recursos hídricos. Também depende de enquadramento. E aí o artigo 8º, para a gente finalizar a seção 1, os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país, né? Então, isso é para a gente ter uma visão integral do processo, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente varreu esse item bem, e que nós vamos voltar a esses artigos na medida em que a gente avançar na sessão 2, 3 e 4. É isso aí. Ok? Muito bem, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que estava pensando que ia fazer isso aqui sozinho hoje.
vim de novo, tive a tua Nossa, não, só participação ter a Rosa. fantástica. E a Rosa chegar aqui foi uma festa. Total, total. Tenho uma admiração enorme por ela. Faz parte da nossa história. Uhum. Né? A Rosa é uma figura que está intimamente ligada com a história da legislação e da implantação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. E no nosso estado, mais ainda. Sim. Muito bom. Não, e tem um papel incrível dentro do programa Prof. Água na UERJ do Rio de Janeiro. O trabalho dela é muito interessante, é integrador, maravilhoso. Só assistir o seminário que ela faz com os alunos no final, na cadeira dela, é uma aula assim marcante e é de auditório lotado, cheio de gente, quando não tem pandemia, né? Quando acabar a pandemia, a gente marca da gente ir assistir um. Tá certo. Falou, Um beijão. Nelson, olha, depois a gente tem que combinar, no dia 12, eu vou ter uma reunião às 10 horas, então a gente vai precisar começar mais cedo. Tá bom. Mas, então, nosso próximo encontro é sexta-feira para falar da sessão 2, que é pequenininha, né? Só tem 2 artigos. Mas sessão 2. Ela que não, é do enquadramento dos copos d'água em classe. A gente vai voltar tudo atrás. Mas tá bom, tá ótimo. Tá bom, beijão. Fantástico. Um bom dia para você. Tchau. Bom dia a todos também que estão nos ouvindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que não sei que hora que vão ouvir. Tá ok. Muito obrigada, Nelson. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.